Noite na Europa, boa tarde no Brasil, boa noite na Europa. É um prazer muito grande aqui poder moderar o painel 3 sobre Artificial Intelligence, Ethics and Legal Responsibility. Eu gostaria de aqui agradecer ao professor Fábio Vieira pelo convite, né? Eu sou o professor Cildo Jolo Júnior, sou professor na Universidade do Estado de Minas Gerais, e no mestrado na Faculdade de Direito de Franca. É um prazer poder moderar e auxiliar a todos nesse evento. Eu peço gentilmente que aos colegas eles restringam as apresentações a dentro do prazo de 10 minutos, né? E para que nós também possamos abrir ao finalzinho a debates, e esses debates são sempre muito engrandecedores para as nossas pesquisas. Bom, eu enviei a lista no chat, né? O primeiro trabalho que nós temos a apresentar é de Juan Francisco Rodrigues Ramalho, né, da Universidade of Huelva, na Espanha, né, e vai falar sobre digital constitucionalismo e algoritmo e urbanismo, examining generative AI governance in smart cities. O Juan está por aí? Bom, de qualquer forma, nós vamos passando e ao final a gente dá a oportunidade, né, para que te reabre a palavra àqueles que porventura não tenham ingressado no momento, né, e a gente vai apresentando mais por final. Mas então, Ana Sofia Portela Sá Pereira, sim, eu estou vendo já, da Universidade Católica do Porto, né, em Portugal, e vai falar sobre os desafios no cumprimento das obrigações na era da inteligência artificial, a limitação convencional da responsabilidade civil na utilização desses novos mecanismos. Ana Sofia, seja bem-vinda, minha querida, a palavra é sua. Boa tarde, é um gosto estar convosco aqui hoje. Eu vou partilhar uma pequena apresentação que preparei para auxiliar a minha apresentação oral. Eu não sei se os colegas estão a conseguir ver. Por enquanto Conseguem não, ver Sofia. ela? Por enquanto não, Sofia. Não. Não. É só clicar em Share, aí embaixo, e Eu estava a clicar, então mas ele não compartilhar aí está. embaixo, nessa setinha verde. Sim, estava a clicar, mas ele não estava a responder. Eu vou voltar a abrir a apresentação para ver se responde. E agora Agora já sim. conseguem visualizar. Sim, perfeito, perfeito. Perfeito, pronto. Muito bem. Efetivamente, a minha área de investigação é, portanto, o campo do direito às obrigações e proponho-me refletir convosco aqui um pouquinho sobre os problemas que a inteligência artificial tem trazido à responsabilidade civil, sobretudo à responsabilidade civil contratual. Efetivamente, nós assistimos a não uma era de mudança, mas uma mudança de era, portanto estamos na era de ouro dos mecanismos de inteligência artificial e já toda a gente hoje em dia trabalha através de mecanismos de tradução de inteligência artificial, chatbots, portanto todos os fornecedores de mecanismos de inteligência artificial permitem cumprir contratos. E, portanto, ou celebramos contratos com fornecedores de inteligência artificial ou executamos contratos através de mecanismos de inteligência artificial. E se isto tem permitido poupança de recursos, quer ao nível dos recursos humanos, quer ao nível da produção em escala, quer ao nível também daquilo que é o propósito da inteligência artificial, no fundo, uma maior qualidade de vida ao ser humano, poupando de atividades rotineiras,
Se isto tem permitido um crescimento exponencial em muito curto espaço de tempo, também tem trazido desafios e riscos ao direito. E no âmbito, como eu dizia, no âmbito da responsabilidade civil contratual, isto é muito perceptível. E aquilo que eu tenho verificado na minha vida de investigadora e também na minha vida de advogada, que também não deixo de ser, é que, efetivamente, quer os mecanismos novos que vão surgindo, mas também aqueles mecanismos que nós tínhamos por assentes, que seriam suficientes para responder portanto, a estes novos adventos da inteligência artificial, efetivamente têm sido falhos em muitos aspectos, porque são tecnologias disruptivas e estão a entrar em estão a conseguir penetrar de uma forma muito veloz e em todos os setores. E, portanto, como são muito apetecíveis do ponto de vista económico, efetivamente o direito está a ter dificuldades portanto, as relações obrigacionais são relações que a sociedade é muito permeável, 2/3 das relações jurídicas que se constituem, modificam e extinguem nos ordenamentos jurídicos são relações de cariz obrigacional e, portanto, as sociedades são muito permeáveis e, sobretudo, hoje em dia, que o direito das obrigações está muito eivado de uma racionalidade económica, portanto, portanto, são muito permeáveis a esta racionalidade económica e, portanto, tudo aquilo que for facilitador do campo económico é permeável, é facilmente capturado e vai colocar forçosamente dificuldades ao direito das obrigações e, portanto, aquilo que se tem verificado é que realmente a inteligência artificial e tudo o que é o campo da tecnologia coloca dificuldades à área da responsabilidade contratual. E se as questões do comércio eletrónico em Portugal foram sendo resolvidas através de alguma legislação comunitária, da Lei de Defesa do Consumidor e até do nosso Código Civil de 1966, que mostrou alguma maleabilidade para responder a algumas questões, a verdade é que no âmbito da inteligência artificial as coisas não vão sendo tão fáceis assim. E, portanto, hoje eu propunha-me refletir aqui dentro do espaço de tempo que temos, e é mais um pouco partilhar convosco algumas questões que eu já detetei sobre um problema que em Portugal temos, porque o nosso ordenamento jurídico permite-nos limitar a responsabilidade civil. Isto não é muito rigoroso, mas é assim que é dito e eu já vou explicar porque é que não é muito rigoroso. Porque o que é rigoroso dizer-se é, no campo convencional, portanto, no campo do direito obrigacional, o que o artigo 809 do Código Civil Português permite é, por acordo entre as partes, limitar os fundamentos da responsabilidade civil. Portanto, as partes podem convencionar excluir a responsabilidade civil em casos de culpa leve ou mera culpa. E, portanto, isto não, apesar da doutrina falar de uma exclusão e de uma limitação da responsabilidade civil, aquilo que estamos a falar, no fundo, na verdade, é de uma exclusão de um fundamento da responsabilidade civil. Ora bem, se eu hoje em dia já contrato com fornecedores de inteligência artificial, de mecanismos de inteligência artificial, e até executo contratos por recurso a tradutores de inteligência artificial, a mecanismos que me vão fazer resumos, que me vão escrever cartas através da inteligência artificial. Se eu executo contratos através de mecanismos de inteligência artificial, havendo erro, havendo possibilidade de haver erro, havendo possibilidade de haver violação de direitos comuns de propriedade intelectual, havendo responsabilidade, eu posso excluí-la por via convencional
se estamos a falar de casos de culpa leve ou mera culpa. Um mecanismo de inteligência artificial tem suficiência, tem autonomia jurídica para ser um centro de imputação de um juízo de censura desta natureza? Portanto, são estes os problemas com que o domínio da responsabilidade civil se tem debatido. E depois, também, porque o artigo nos fala numa limitação, numa possibilidade de limitação convencional de responsabilidade civil, quando estamos perante a recurso a auxiliares. E será que podemos encarar os mecanismos de inteligência artificial como auxiliares nos termos do 809 do Código Civil Português, que no fundo é o comitente comissário? Portanto, será que estamos outra vez aqui a discutir, no fundo, a questão da suficiência e da autonomia e da capacidade de ter uma certa personalidade jurídica artificial destes mecanismos para se adaptar um mecanismo que é dotado de alguma autonomia, tem um programador por trás, mas ainda não será equiparado, não pode ser equiparado a uma pessoa. E, portanto, são estas as dificuldades com que o direito das obrigações e os contratos se têm deparado, e nós, na prática, nos vamos deparando e na investigação também temos já colocado estas questões, porque há que encontrar outros mecanismos mais hábeis a responder e a encontrar aqui alguma maleabilidade para podermos efetivamente se partir, responsabilizar e trabalhar por executar contratos por recurso a mecanismos de inteligência artificial, permitindo responsabilizar efetivamente e não cairmos aqui num campo de inimputabilidade ou vamos lá ver, de falta de omissão de responsabilidade, de possibilidade de preencher os pressupostos da responsabilidade. E depois porque também estas cláusulas limitativas já no nosso ordenamento jurídico são extremamente controversas a nível da jurisprudência. Portanto, já são cláusulas de si muito controversas e, portanto, tornar-se-ão cada vez mais controversas. E, portanto, se calhar importa aqui fazer uma reflexão inovadora, uma interpretação atualizadora do artigo, ou mesmo procurar mecanismos regulatórios inovadores. Por outro lado, também, nós percebemos que este equilíbrio é necessário, porque os agentes económicos procuram contratar com segurança. E essa segurança passa por não terem necessidade de ir a tribunal aferir da sua responsabilidade ou irem o mínimo possível. Portanto, poderem contratualmente convencionar a responsabilidade de uma forma com alguma segurança e alguma certeza jurídica. Finalmente, a reflexão que se impõe é se esta legislação comunitária, portanto, este Artificial Intelligence Act, portanto, que está pensado num quadro regulatório proposto pelo direito da União Europeia, é suficiente ou se auxilia aqui um pouco esta reflexão? Sob a minha perspectiva, não. Eu sou um pouco crítica relativamente à insuficiência desta tentativa global de criar aqui alguma confiança nestes sistemas de inteligência artificial, porque é um mecanismo que está estratificado com base no risco, é verdade, portanto, estratificou o risco inaceitável, o risco elevado, o risco limitado e o risco nulo, depois a utilização dos mecanismos que são proibidos, cria aqui, de facto, alguma responsabilização e alguma transparência,
permite aqui, de facto, um incentivo para que os instrumentos de inteligência artificial sejam utilizados no mercado comum, a par da respectiva responsabilização e também alguma segurança e alguma preservação de direitos fundamentais num mercado que se quer justo, livre e comum. E num padrão regulatório global. Mas, sob o ponto de vista da responsabilidade civil contratual, seria necessário haver um quadro comum de referência regulatório mais uniforme, porque, efetivamente, depois também o problema da inteligência artificial coloca-se por ser precisamente absolutamente transfronteiriço, não é? Portanto, não fica tão contido nos ordenamentos jurídicos como ficavam os modos tradicionais de contratar. E, portanto, também desta perspectiva, não há aqui uma ajuda neste mecanismo que o direito da União veio criar e, portanto, nesta matéria figura-se também ainda insuficiente, portanto é preciso ainda caminhar mais. Obrigada pela vossa atenção e eu estou ao dispor e penso ter cumprido o tempo. Muito obrigado, Ana. Eu só peço uma coisa, eu cometi uma falha e acabei não pedindo para que os iniciasse e fizesse uma pequena apresentação. A colega é professora, ela é doutoranda, mestranda. Por favor, se apresente, é importante para a gente saber. A pesquisa ela trata-se do desenvolvimento de alguma tese ou de uma dissertação. Desculpe. Muito bem. Eu sou advogada em Portugal, sou docente no ensino superior, nas áreas de Direito Civil e Direito das Sociedades Comerciais. No semestre passado até fui regente da cadeira de Sociedades Comerciais, este ano estou no meu último ano de elaboração da dissertação de doutoramento na Universidade Católica Portuguesa, na área de Direito Civil, precisamente na área de Direito das Obrigações, e investigo precisamente as questões relacionadas com cláusulas contratuais, com cumprimento e não cumprimento das obrigações. E esta questão surge precisamente nesse contexto. Realmente, portanto, é uma derivação daquilo que eu estudo no meu dia-a-dia e daquilo que eu trabalho no meu dia-a-dia e faço parte também do Centro de Investigação da Universidade Católica. Prazer muito grande em receber, conhecer seu Tenho trabalho, mestrado também desenvolvimento. nesta área, meu mestrado também é de Direito Civil. Eu tomei a liberdade aqui de colocar meu e-mail aqui no chat para que nós possamos, após também, poder solidificar esse nosso, né, essa troca de informações que nós faremos aqui hoje. Tá? Muito obrigado, viu? Obrigada, eu vou colocar o meu também. Obrigadíssima, Sr. Professor. É um prazer. Igualmente. Está sem som. Desculpe, acabei fechando. Eu peço para que a Ana Paula Koloski Miranda, ela se encontra, não? Não? Lucas Gabriel Santos Costa, também não. Maria Eugênia Londero de Geroni. Oi, Olá. Como vai, Maria Eugênia? Tudo bem? tudo bem? Seja bem-vinda. Eu vou pedir para que você se apresente rapidamente e para que nós possamos dar andamento. Então, Maria Eugênia Londero de Geroni, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? Vai falar sobre amor artificial, direitos fundamentais, responsabilidade civil e reflexões sobre os relacionamentos com robôs. Seja bem-vinda, você tem a palavra por 10 minutos. Eu sou doutoranda em Direito na PUC, como o professor comentou, e eu gostaria também de mencionar que eu sou especialista em Ciências Humanas, Sociologia, História e Filosofia, pela PUC Online, e Inteligência Artificial e Segurança da Informação pela Unileia.
Então, inicialmente, eu gostaria também de agradecer a oportunidade e disponibilidade para poder apresentar esse trabalho. E também mencionar que eu sou advogada, né, justamente nessas duas áreas contra as questões jurídicas, e essa pesquisa não é vinculada à minha tese. O artigo basicamente analisa as questões das relações amorosas entre pessoas e máquinas, no âmbito personalíssimo, contratual e de responsabilidade civil, questionando qual é a relação entre os impactos considerados, esses 3 que eu comentei, e o problema dos relacionamentos amorosos com máquinas. Aqui, máquinas sendo considerado inteligência artificial, robô e androids. Esses aspectos embasam justamente essa relevância que essa temática tem tido para a gente atualmente, e essa condução também para uma sociedade saudável, insistindo no cuidado de riscos reais. O objetivo do trabalho é basicamente analisar o vínculo entre esses impactos e o tema diante dos direitos fundamentais. Os objetivos específicos foram considerados estudar o relacionamento amoroso com base em artigos da psicologia, estabelecer a problemática acerca dos relacionamentos com máquinas, verificar os 3 tipos de impactos, reduzir o estudo jurídico sobre as consequências psicológicas descritas no contexto relevante, e incorporar essas 3 abordagens dentro dessa análise do contexto e dos direitos fundamentais. Os métodos que foram utilizados é de abordagem dedutivo, de procedimento comparativo, de interpretação sistemático. A pesquisa foi descritiva e as técnicas são bibliográfica e documental, para que fosse mais complexo essa possibilidade de análise. O primeiro tópico justamente abordou o contexto dessas notícias que têm saído sobre os relacionamentos de pessoas com máquinas, analisou o livro Máquinas como Eu e também artigos científicos da psicologia para considerar esses relacionamentos amorosos e como é que essa máquina funciona para diferenciar o relacionamento amoroso humano e o relacionamento amoroso que seria com a máquina. Foi pensado basicamente que seria importante para uso, para potencializar tratamentos psicológicos ou psiquiátricos, porém o uso generalizado que a gente tem visto não é positivo e não deve ser incentivado. O segundo tópico aborda basicamente a questão contratual, quanto aos termos de serviço e afins, a responsabilidade civil, com a questão de concepção de riscos, e foram analisados diversos contextos, sendo observado que há uma necessidade de cuidado do Estado com essas questões, por meio da regulação, que a busca justamente é evitar esses impactos aos vulneráveis e às pessoas que buscam o afeto real, ou seja, aquele direito de buscar uma relação interpessoal, não incentivando que as pessoas realizem essas conversas ou comprem esses objetos, pensando que não deve ser acordada uma proibição relativa, digamos assim. Pensando nesses casos, porque aqueles tratamentos também precisam ser realizados, então a gente precisa deixar uma certa margem para que consiga ser feito. E para considerar essa abordagem, foi observado o CDC, o AI Act, os projetos aqui do Brasil, que é o antigo projeto 2338 e o projeto substitutivo. Basicamente, concluindo, foi observado quanto ao problema que devem ser revistas essas previsões legais para amparar essas questões, porque foi observado que não estão previstas diretamente, abarcando esses casos, fechando essa lacuna e diminuindo essa insegurança de aplicação da lei. E esses casos, basicamente, a ideia é o uso desses modelos ou objetos para as relações artificiais não deve ser amplo, não deve ser utilizado por todas as pessoas, apenas utilizado por âmbito profissional para as melhorias de tratamentos que pode trazer alguma questão que trate aquela pessoa naquele contexto que foi observado nas notícias. E a partir desse contexto também foi observada a possibilidade de existir uma responsabilidade da empresa, a depender do que ocorrer, e do Estado que, se ele for omisso nessas implementações e se ele acabar potencializando esse uso, pode ser considerado como responsável civil. E esse modelo seria uma consideração para não ser tão restritivo de alto risco. Assim, foi observado que os
os direitos fundamentais estudados devem ser protegidos para que os danos não sejam causados aos indivíduos, tanto em sua vida pessoal quanto em seus projetos, tanto naqueles devidos cuidados, quanto na técnica para que o direito regule bem e aquela hipótese esteja prevista. Eu agradeço a disponibilidade e devolvo a palavra. Obrigado, parabéns pela pesquisa, né? Está bem estruturada já. Bom, então, dando andamento, a Milena de Bonis Faria, né, da Universidade Autônoma de Lisboa, ela investiga o uso de dados neurais, né, e as suas implicações éticas e legais. Seja bem-vinda, tenha a palavra, então, por 10 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer que é um imenso prazer participar desse congresso internacional, principalmente para poder falar de inteligência artificial. Eu trago algumas coisas um pouco mais específicas, que são dados neurais. Eu sou mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, tenho pós-graduação em Neurociência do Comportamento, em Perícia Criminal, Neuromarketing, Tecnologia de Negócios, e estou cursando Neuromarketing na área de consumo, né? E, alguns pedaços desse artigo, ele é uma releitura de partes da minha dissertação de mestrado. Tive um pouco de dificuldade de apresentar o tema, né, que é Direito e Interface da Tecnologia e Neurociência. E quando eu vi essa oportunidade, eu achei que não podia perder, né? Que a gente tem avançado tanto nas questões de inteligência artificial e muitas vezes a gente não entende o próprio processo, né, do qual ela se formou. Então, apresentado, eu vou iniciar minha apresentação. O tema são dados neurais. No primeiro tópico, eu divido em 4 tópicos. O primeiro tópico, eu vou trazer algumas questões para vocês relacionadas à neurociência e às tecnologias. Então, eu trago para vocês como um universo tão particular, que pesa em média 1,5 kg, 2% do nosso peso corporal, tem 86 bilhões de neurônios, uma capacidade estimada em 1,4 trilhões de conexões sinápticas, gastando apenas 20 watts de energia. Então, eu acabei de apresentar para vocês o nosso cérebro, né? Então, todo estudo da neurociência gira em torno de compreender toda a estrutura e funcionamento do cérebro. E o cérebro, de uma forma bem básica, eu vou apresentar para vocês, senão não ganho tempo para os outros temas. Ele é dividido em 3 partes. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, que é o sistema de comando. Tudo que tiver representação passa por ele, né? E, obviamente, gera vontade e comportamento. Nós temos o sistema nervoso autônomo, que é o motor, ele é o responsável por questões endócrinas e homeostáticas do organismo. E nós temos o sistema nervoso periférico, que ele fica fora do cérebro. No entanto, ele é o responsável de levar todas as informações para o cérebro. Então, já sabemos desse conceito. Desde que a neurociência é uma ciência nova, então, relativamente nova hoje, e ela só conseguiu ter o maior peso como ciência quando ela fez uma interface com a tecnologia, né? Os avanços tecnológicos na medicina propiciaram toda essa revolução que nós estamos por ver agora. Uma das coisas que nós temos foi a descoberta do eletroencefalograma, tomografia computadorizada por pósitron e a ressonância magnética, que possibilitou o estudo do cérebro nas imagens fatiadas em vida, porque até então todas as informações, tudo que se era conhecido do cérebro era pós-mortem. E isso foi um avanço gigantesco, tanto para a neurociência quanto para todas as outras ciências. De uma ideia de um cérebro imutável, nós temos uma quebra de paradigma gigantesco, porque passa a se descobrir que o cérebro é plástico, através da neuroplasticidade, ou seja, através da capacidade que o cérebro tem, certo, de formar novas conexões neurais. Então, esse avanço influenciou em toda a estrutura relacionada às ciências.
E no segundo tópico, eu trago algumas questões para vocês relacionadas aos dados neurais. O que são dados neurais, né? A gente fala tanto, em alguns países já se tem alguma abordagem com relação à proteção jurídica a respeito dos dados neurais, mas pouco se entende sobre isso. Então, o que são os dados neurais? Dados neurais são sinais transmitidos por impulso elétrico entre as nossas células neuronais, né? E o cérebro, ele funciona também através de códigos de representação e ele também tem uma linguagem, né? E essa linguagem, ela pode representar ideias, imagens, sons, palavras. Então, o código de linguagem, certo, do cérebro chama-se potencial de ação. Ou seja, é um impulso pico, certo, que se origina de uma tensão elétrica. E como se origina essa tensão elétrica? Através de estímulos externos ou estímulos internos, né? E esse PA, que é o potencial de ação, ele tem uma função, é levar a informação para um determinado destino, né? Então, todos esses dados que são recolhidos do ambiente interno, numa junção com o ambiente, do ambiente externo, desculpa, numa junção com o ambiente interno, eles proporcionam o comportamento humano, né? E tecnologias hoje são capazes de captar esses sinais e prever o comportamento humano. Então, esses dados, eles acabam influenciando na percepção das pessoas, ele acaba influenciando nos estímulos sensoriais, no processo de aprendizagem e também nas questões emocionais, aliás, principalmente nas questões emocionais. Não dá para não falar aqui do nosso sistema somatosensorial, que está relacionado com tato, visão, audição, e o olfato, que é o nosso contato com o mundo interno, né? Então, o nosso sistema sensorial, ele é o responsável em levar todas as informações do ambiente interno para o nosso cérebro. E todos esses sinais gerados, que vão para o cérebro através dos nervos, eles são levados por diversas sinapses. E essa função, esses dados são projetados no cérebro em partes específicas, o cérebro analisa esses dados, certo? E transforma em comportamento. Então, o avanço tecnológico, com base nesse conhecimento, que é o simplório, uma descrição bem simplória do que seria dados neurais, qual a forma de locomoção dentro do nosso corpo, e principalmente dentro do cérebro, como que chega essa informação, a gente tem enormes avanços tecnológicos, além dos que já foram mencionados. E a gente tem questões hoje muito utilizadas no neuromarketing por indústrias, por multinacionais, que estão fazendo estudo, né, do comportamento humano a nível cerebral. Por exemplo, um deles é o rastreador ocular, que já há um bom tempo é utilizado. Ele tem capacidade, através de pontos de luz, detectar para onde a pessoa está olhando no espaço e tempo, qual é o tempo que ela olhou para aquele determinado lugar. Algumas lojas, inclusive, elas usam esse rastreador para ver quanto tempo você ficou parado, né, em frente ao produto, quanto que você olhou, e depois eles passam, se tiver os seus dados, a te mandar a mensagem sobre aquele produto que você demonstrou um certo tipo de interesse. Então, é um dos recursos que está tendo hoje, que isso projeta também uma série de não digo problemas, mas uma série de questões que devem ser avaliadas, e aí já na área do direito civil, na área do direito do consumidor. Não parando por aí, nós temos uma evolução do fax. Fax era um recurso utilizado para a compreensão das feições da face, né, das emoções através da face. Só que isso não tinha muita força científica. E aí, com base nos achados, com base na tecnologia, foi criado o neurofax, que revalidou ainda mais o uso do fax, que é o estudo das emoções através da face. O neurofax, nessa evolução, ele é um software vinculado a um computador e também vincula as pessoas, então é possível predizer qual é o sentimento da pessoa antes mesmo que ela extravase isso na sua face, né, através do impulso elétrico. E é muito utilizado pela CIA nos Estados Unidos e algumas outras empresas de segurança.
a gente pode perceber que essa regulamentação da União Europeia, ela exaustivamente trabalha as questões de biometria, né? Inclusive, ela tem bastante ressalva contra a biometria à distância, que já é algo usado em alguns países. Aqui no Brasil, a gente tem algumas experiências que são boas e bem relevantes. A gente sabe que tem alguns problemas nesse contexto, e ela exaustivamente, ela trabalha essa questão da biometria com uma preocupação com relação à discriminação, uma série de coisas que acontecem tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Não parando por aí, e eu estou correndo um pouquinho para ver se eu consigo concluir, não parando por aí, a gente tem um outro recurso, né, também utilizado nos Estados Unidos e com um similar na Índia, que chama impressão digital do cérebro. É considerado um método científico de conhecer a verdade. E espantem-se, pasmem, ele é utilizado há mais de 20 anos, né? Então, a finalidade desse aparelho é sequenciar os fatos ocorridos para tentar descobrir a verdade sobre um crime. Então, ele possibilita descobrir a verdade ou a mentira, o culpado ou o inocente. Essa tecnologia, ela tem 99% de acertabilidade. Então, as imagens que são projetadas na tela do computador, elas captam dados específicos do indivíduo que são armazenados no cérebro e que somente pessoas que de fato vivenciaram, elas conseguem ter essa lembrança. E tem um caso muito interessante que ocorreu. Hamilton foi uma pessoa acusada, né, por homicídio, foi acusado e a sentença foi de pena perpétua por ele ter, em tese, assassinado um capitão da polícia aposentado que trabalhava de segurança. E todo o álibi dele quanto às testemunhas, elas foram condizentes com o que ele falou. No entanto, uma testemunha de 16 anos, menina de 16 anos, falou que viu o Hamilton lá. Então, em 1977, ele foi condenado à pena perpétua. Em 2002, ele resolve entrar com pedido de recurso e faz a solicitação do uso da impressão digital do cérebro como prova, né? E no uso do aparelho, o Dr. Lev Farwell, que é o responsável por essa tecnologia, descobre que realmente ele era inocente. E aí eles convocam novamente a única testemunha, que na época era menor, a testemunhar novamente, e ele reconhece que se enganou, no entanto mentiu, e Hamilton é solto sob uma retribuição dos Estados Unidos de 12 milhões, né? E tem outros casos bem interessantes, assim, de pessoas de estupradores que foram culpados, já tinham estuprado mais de 13 crianças, mas nunca tinha sempre álibi ponderável, mas que com o uso dessa tecnologia foi possível fazer com que ele fosse incriminado. Na Índia, Chapin de Ramon também tem o BIOS, que através das oscilações das ondas cerebrais, que é similar ao que o Dr. Lev Farwell desenvolveu nos Estados Unidos, que também é um computador acoplado, só que ele mede a oscilação elétrica. Ele tem duas funções, ele classifica, por exemplo, a lembrança em primária e secundária. A lembrança primária é aquela que teve a experiência, que a pessoa estava presente, que ela viveu. Então, isso ficaria em um determinado lugar no cérebro e geraria um certo tipo de ondas, né? Enquanto a secundária seria aquele de ouvir dizer, de fofoca, comentários, né? Que às vezes, numa testemunha, acaba passando a ser verdade, porque ela ouviu tanto dizer que ela acaba acreditando. Então, com este aparelho é possível você saber se a pessoa, se ela vivenciou aquele momento de fato, ou se ela só ouviu falar e acabou virando uma verdade absoluta para ela, né? Então, são outros recursos que vieram e que estão já sendo utilizados por alguns países, mas que são pouco divulgados. Então, para todos esses já achados, né, em 2014, a data que a gente tem como recurso, tinham dois grandes projetos, né, que inclusive, da Europa, né, com vários países, mais de 800 cientistas no mundo inteiro trabalhando em prol de criar um sistema de computação capaz de simular toda a estrutura do cérebro humano, né?
E isso, de fato, aconteceu, eles conseguiram fazer esse mapeamento, o que gerou um avanço extraordinário no ramo da neurociência e, consequentemente, da inteligência artificial. Porque a partir daí foi possível se conhecer o cérebro, tanto nas suas questões genéticas, morfológicas, molecular, fisiológica e computacional. Então, o que a gente tem hoje, principalmente de deep learning, dessas questões de aprendizado de máquina, nada mais é do que uma compilação do funcionamento do nosso cérebro, né? E atualmente, né, agora o mundo inteiro se fala em algo maior, né? A ciência extrapola suas próprias barreiras e a gente dá mais outro salto evolutivo, que é a biocomputação. Então, hoje, vários países, várias empresas já começam a se falar inteligência organoide, né? O que seria inteligência organoide? É a construção de um hardware com matrizes organoides cerebrais. São pequenas estruturas neurais tiradas de células cultivadas, desculpa, a partir de células-tronco, né? E conectadas a sensores com o intuito de serem ensinados por aprendizagem de máquina. O objetivo, em tese, seria criar um sistema ultra eficiente. E agora eu peço um pouquinho de licença para vocês para sair do mundo de hoje e a gente, para eu entrar no tópico 4, nós voltarmos um pouquinho em 1873, que é onde nós temos o marco do direito à personalidade, que se desdobra em direito da intimidade, da privacidade, levando em consideração o princípio da dignidade humana, da liberdade e todo o aparato que funciona como base, né? Então, eu volto a 1853 com o caso simples, não vou me alongar, do juiz Collin, que publica um artigo, o direito de ser deixado a sós. E a partir desse momento surge o primeiro marco histórico do que seria o direito à intimidade, o direito à privacidade. No entanto, só a partir de 1948, com a Declaração Americana dos Direitos do Homem, logo em seguida com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente tem uma seguridade desses direitos. E aí eu vou fazer uma leitura, peço licença para vocês para fazer uma leitura destes dois artigos. O artigo 8, direito a respeito à vida pela vida privada. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida familiar, do domicílio e da sua correspondência. Inciso 2. Não pode haver ingerência à autoridade pública, exercício deste direito, se essa ingerência não estiver prevista na lista e constituir uma providência que, numa sociedade democrática do país e da defesa da ordem, seja necessária para a segurança nacional. Para o bem-estar econômico, para a ordem do país, a preservação das infrações penais, para a proteção da saúde, do bem-estar econômico do país, a defesa da ordem, prevenção da saúde moral ou de proteção dos direitos a liberdades e terceiros. E, por fim, nós temos também alguns assuntos que vai destrinchar um pouco mais o Pacto Internacional dos Direitos Civil Políticos, que foi em 1966. Por que que eu fiz questão de ler esses tópicos para vocês, e gostaria até, inclusive, de ler mais? É que a gente pare para pensar nesse contraste. Há 2 minutos atrás, há 2 segundos atrás, eu estava falando, certo? Em criação de um computador organoide, tipo assim, que usam células humanas para potencializar a sua capacidade de informação. Então, o contexto, que eu chamo, o contexto no qual se deu a origem do direito à privacidade, à intimidade, direito ao personalismo, era um outro contexto. Nós não temos que abrir mão desses direitos, mas eu acho que nós precisamos agora adequar a uma realidade fática que está muito distante do qual eles foram criados. Eu sou extremamente a favor do uso da tecnologia, mas acho que a gente precisa, de alguma forma, estabelecer alguns parâmetros. E nisso eu acho que o direito tem se comportado de uma forma bem inerte, não é? Ele tem deixado muito
as coisas acontecerem para depois se posicionar. E com base nisso, a gente faz rapidamente um breve panorama do que está acontecendo no mundo com relação à inteligência artificial, e aí a gente tira como exemplo a própria legislação da Europa, que de forma densa descreve algumas coisas, assegura algumas coisas com relação à biometria, se preocupa com as questões econômicas, sociedade, mas não traz de fato no seu bojo questões relacionadas aos dados neurais, especificamente ao que em assegurar, na forma que eles podem ser usados, né? O Chile foi o primeiro país a adicionar na sua Constituição a proteção dos dados neurais. Estados Unidos, alguns têm acompanhado, como o Colorado. Na China, já há muito tempo, assim como nos Estados Unidos, já tem essa interface cérebro-máquina, não é? Então, a preocupação deles é muito mais em garantir o sistema de governo deles, que é diferente dos nossos. No Brasil, há 2 dias atrás, nós demos o pontapé inicial, já passou pela primeira votação a questão da inteligência artificial. E pasmem, o Brasil é um dos que tem mais projetos na Câmara tramitando, 2 dele, um do Senado e um da Câmara relacionado à proteção de dados neurais, e não foi contemplado. Pode ser que venha a ser, porque ainda falta a aprovação de uma das câmaras, mas não foi contemplada a questão da proteção dos dados neurais, muito embora na legislação de proteção de dados consta a questão de biométricos, não é? E aí, nós temos um fator bem interessante, que é a Coreia. A Coreia traz, desde 2016, um plano de desenvolvimento, certo? De estudo do cérebro relacionado à neurociência, inclusive com as questões organoides já dentro do planejamento estratégico de desenvolvimento do país, porque eles já previam em 2016, a importância que era de se conhecer, de se estudar as funções cerebrais e que essa função de interface cérebro-máquina seria possível, porque já de alguma forma estava sendo utilizado. Então, eles fazem um planejamento de futuro, estabelecem metas para 10 anos, não é? Mas também não tem algo que regulamenta muito, eles estão muito focados para a questão comercial. Então, eu encerro meu trabalho aqui e estou muito feliz por poder falar desse assunto e agradeço o tempo que todos vocês destinaram a estar escutando. Como nós que agradecemos, o tema é extremamente interessante, ultrapassou um pouco do tempo aqui, mas eu não iria te cortar de forma nenhuma de tão interessante. É extremamente especial, né? Explicando, né, as origens e, sobretudo, o desenvolvimento, né, da inteligência artificial e, com certeza, as consequências. Diante dessas situações que a gente vê o tamanho do problema que nós temos, né? Os cuidados que demandam tais situações. Um prazer muito grande, tá? Mas vamos discutir isso aqui um pouquinho mais adiante. Deixa eu só ver meu papel aqui só um instantinho. Agora, eu passo a palavra a Nayane. A Nayane está aí? De Araújo, Oi. Garcês. Boa tarde. Boa tarde. E o Igor Adriano Trinta Marques está também, né? Ambos são da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E vamos discorrer o tema sobre responsabilidade no uso da inteligência artificial no monitoramento de dispositivos eletrônicos para fumar nas redes sociais. Perspectivas do direito comparado. Sejam bem-vindos. Uma boa apresentação a ambos. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje à tarde. Como a tecnologia ela nos proporciona coisas boas, né? Estou falando aqui de São Luís do Maranhão, eu e meu colega, Igor, já convido para conhecer os Lençóis. E nós somos colegas de doutorado, a gente faz um DINTA da PUC Rio Grande do Sul, com a UNDB, daqui de São Luís do Maranhão. E fizemos um trabalho em conjunto para uma das disciplinas do doutorado. E a partir desse trabalho, nós colocamos, né, para análise de publicação do Iberoju.
estamos aqui hoje. E o tema do nosso trabalho, eu vou ser bem breve, né, porque ele também ainda vai falar. O tema do nosso trabalho é uso da inteligência artificial para monitorar a promoção de dispositivos eletrônicos de fumar nas redes sociais. Então, o próximo slide, a gente vai dividir o nosso trabalho em 4 partes. Vou falar um pouco da introdução, dos objetivos, da metodologia, e o Igor vai dar continuidade depois com a discussão e as considerações finais. Então, na introdução, né? O que vem a ser, então, o problema, o que vem a ser a discussão? A gente percebe que há um aumento significativo do uso de DEFs, que é dispositivos eletrônicos para fumar, como os cigarros eletrônicos, e a proliferação de sua promoção nas redes sociais. A gente vê muito no Instagram, no Facebook, o que levanta várias e sérias preocupações sobre a saúde pública, especialmente entre os jovens. Eu já até percebi que eles estão colocando no vape uma tela que pode receber mensagem, como se fosse celular. Então, eles buscam justamente isso, alcançar o público jovem. E a inteligência artificial, ela oferece uma solução promissora para este problema, permitindo a identificação e o rastreamento dessas promoções de forma automatizada e eficiente. Então, existe a lei... Cadê aqui o número da lei, gente? Lei 9.294 de 1996, que ela proíbe, aqui no artigo 3º, em todo território nacional, cigarros, cigarrilhas, charuto, cachimbo, qualquer outro produto, a propaganda comercial de qualquer outro produto. Mas não é o que a gente vê nas redes sociais, né? A gente vê que grande propaganda de vapes, de dispositivos eletrônicos. Então, o nosso trabalho ele vem justamente abordar o uso da inteligência artificial como forma de promover e diminuir esse impacto dos dispositivos eletrônicos. O objetivo, então, geral, é analisar como a inteligência artificial ela pode ser utilizada para monitorar a promoção de dispositivos eletrônicos para fumar nas redes sociais, enfrentando desafios técnicos, éticos e garantindo a proteção dos consumidores. E colocamos 3 objetivos específicos, que é analisar o papel das redes sociais na promoção de DEFs e seus impactos na saúde pública, investigar as técnicas de IA utilizadas para rastrear e analisar dados nas redes sociais, incluindo o processamento de linguagem natural e análise de imagens, e avaliar os benefícios e desafios técnicos, éticos e legais da aplicação. A metodologia empregada foi, a partir do problema de pesquisa, surgem questionamentos específicos. São 3, né? Quais são as melhores técnicas de IA para identificar a promoção de DEFs nas redes sociais? De que forma minimizar os falsos positivos e negativos na análise de IA? E como garantir a privacidade dos dados dos usuários durante o monitoramento? Então, para responder o problema, a pesquisa adota uma abordagem hipotética dedutiva e, a seguir, o Igor dará continuidade, não vou me prolongar muito tempo, porque a melhor parte deixo para o meu colega. Pode continuar, Igor. Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Igor, sou colega, né, do doutorado com a Nayane e sou promotor de justiça aqui no estado do Maranhão. Então, a proposta é exatamente investigar o uso da inteligência artificial para o monitoramento por meio das redes sociais. Porque, muito embora haja regulamentos, resoluções proibindo, ainda se percebe um grande número de pessoas vulneráveis, e principalmente os jovens que adquirem esses produtos por meio da internet. Então, a gente busca compreender o papel da inteligência artificial para cumprir esse desiderato. Então, esses cigarros eletrônicos, eles advieram
sob o pretexto de diminuir os impactos, né, deletérios, considerando o parâmetro os tabacos. Mas o que se percebe é um grande risco, né, para doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e, pasmem, os grupos vulneráveis são jovens, né? No Brasil, a pesquisa, né, que está no artigo, que entre 18 a 24 anos, 20% dos jovens brasileiros consomem esse produto e adquiriram através de meios, né, da internet. Daí, o que a inteligência artificial pode fazer? Né? A inteligência artificial pode monitorar através de algumas técnicas, né, como processamento de linguagem natural, palavras-chave, hashtags, né? Consegue verificar localizações, de onde vem a matéria-prima, né? O mercado negro. Ela consegue dar munição para que órgãos atuem, né, na prevenção e na repressão, mas ainda assim também existem questões, desafios técnicos, éticos e legais, né? Desafios técnicos justamente existem algumas burlas, né, a esse monitoramento, como por exemplo existe a possibilidade de mensagens cifradas, né? Eles utilizam também influencers, de postagens ao vivo, perfis fechados. Então, há uma necessidade premente que tenhamos algoritmos mais precisos para evitar falsos negativos e falsos positivos. Então, tem que haver essa constante evolução para justamente atenuar esses desafios éticos. Também existe uma dificuldade entre as plataformas digitais, né, saber conectar essas plataformas às redes sociais, né? Nós temos diversas redes sociais em que não há, por vezes, uma interconexão que possa ajudar a minorar esse problema. Então, o assunto também refere-se à publicidade, direito do consumidor, saúde pública e a inteligência artificial. A discussão é que ela pode, sim, ajudar, né, nessa monitoração. No Brasil, a Anvisa tem resolução proibindo o comércio, né, tem lei proibindo a publicidade. No entanto, carecemos aí de fiscalização mais efetiva, mais eficiente, né? Há situações que, principalmente vindo da China, produtos que ingressam aqui em território nacional em práticas de contrabando. Então, ainda carecemos aí de uma fiscalização mais produtiva. E quando a gente analisa, né, falar brevemente de outros países, né, nós temos regulações dos Estados Unidos, a FDA, por exemplo, ela proíbe lá a divulgação, a publicidade para menores, né? Então, vários conteúdos são removidos de redes sociais, então já há uma utilização mais profícua, né? Na União Europeia, eu falei da Alemanha e França, então também há restrições, então eles exigem, por exemplo, que haja uma transparência a respeito dos fornecedores, das substâncias que são utilizadas, o público, né? Também considerando os mais jovens, que são vulneráveis. Em relação à China, ainda está começando, a China é o maior produtor desses dispositivos eletrônicos, né, para fumar, ainda está começando uma regulação muito devagar, muitos desafios ainda estão ocorrendo, e no Japão já há uma regulação mais avançada, né? Por exemplo, lá eles proíbem a nicotina líquida, né, para utilização nesses dispositivos, e já há também mecanismos, e também no Canadá já há um grande avanço, né, no Canadá, para se coibir a utilização de plataformas, né, para propaganda e publicidade. Então, já existe uma atuação mais integrada em fomento a esse monitoramento que deve ser responsável, né? Eu falei desafios técnicos, mas existem desafios éticos, né? Que a inteligência artificial deve também observar a privacidade dos usuários, dos dados, né? Ter uma responsabilização de desenvolvedores, né? De aqueles receptores dos dados. Então, nós temos uma legislação de proteção de dados no Brasil, ainda recente, né? Inclusive, agora no Senado foi aprovado também a regulamentação de inteligência artificial, mas na Europa, por exemplo, já há um avanço pelo Regulamento Geral Europeu, então são práticas que no Brasil ainda precisam ser mais efetivas. E há também desafios legais, né, que seria, já trazendo aqui para a conclusão, né, há uma necessidade de tratados internacionais, porque as redes sociais elas têm um caráter global, né, as plataformas. Então,
há uma possibilidade de harmonização regulatória, de que modo que possamos justamente pegar essa legislação, esses regulamentos que estão dando certo e aplicarmos aqui no Brasil. Então, nós concluímos dizendo que as redes sociais, a inteligência artificial, ela consegue identificar palavras-chave, imagens, né? Esse processamento de linguagem natural, consegue aí atuar, né? Evitando a propagação desse conteúdo indevido, principalmente em fomento aos vulneráveis, aos jovens, mas ainda há necessidade de algoritmos mais precisos a fim de evitar falsos negativos e positivos. Além disso, não devemos esquecer essas questões éticas atreladas à inteligência artificial, né, a própria necessidade de responsabilização de quem utilizar indevidamente, e também o desafio, né, legal de uma regulamentação, de ter uma transparência sobre isso, de que haja aí uma responsabilidade dessas plataformas digitais e desenvolvedores de IA. Então, é importante, nós frisamos muito essa questão da harmonização internacional, inclusive da conscientização e sensibilização, né, para que possamos aí reduzir esses efeitos bastante negativos da utilização desses dispositivos por nossos jovens, né? Então, nós temos aí um impacto muito grande no sistema de saúde e toda a sociedade que perde com a divulgação, propagação dessa prática. Então, esta foi nossa pesquisa, né, que nós utilizamos aí numa disciplina, mas e que, inclusive, eu agradeço de antemão a possibilidade de aprendermos aqui com diversos colegas, com professores gabaritados, e estamos aqui à disposição neste momento. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu? As pesquisas são extremamente interessantes, tá? Bom, dando andamento às apresentações, né? Agora a palavra é de Patrícia Ayub da Costa e André Leonardo Santos Manchur. Olá, Olá, consegue me ouvir? né? Sim, Tudo ouço bom? bem. Tudo bem, seja bem-vindo, viu, André? A doutora Patrícia não pôde participar por conta de um conflito de agendas, então eu que vou fazer a apresentação. Tudo bem? Fique à vontade, tá? Então tá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, preparei para vocês uns slides para a gente poder falar sobre o tema. Conseguem ver a minha tela? Sim, perfeito. Certo? Tá. Inicialmente, para me apresentando, meu nome é André Manchur, eu sou advogado aqui no Brasil, falo nesse momento do estado do Paraná, sou especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Superior da Advocacia, e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante em voga, bastante importante, bastante atual, que é a regulamentação trazida pelo AI Act, especialmente no que tange aos riscos inaceitáveis, né? Porque existem algumas classificações ali, e isso vai ser aplicado dentro da opacidade algorítmica, que é um conceito que eu vou abordar mais adiante também. Inicialmente, tratando especialmente das inteligências artificiais aplicadas ao contexto das redes sociais, temos hoje que o uso de rede social é um fato consolidado no mundo todo, né? Em 2023, nós tínhamos 4,76 bilhões de pessoas utilizando diariamente. Agora, em 2024, quase 1 bilhão de pessoas a mais. Isso que não contabiliza todos os dados possíveis de se obter. Haja vista que muitos dados são, por exemplo, de países mais autoritários, não podem ser acessados. Aqui eu demonstro também um gráfico que demonstra a evolução da utilização das redes sociais, isso quer dizer, além de ser um fato consolidado, ele tem uma clara tendência de continuar aumentando. Ou seja, o uso das redes sociais é amplo, massivo, público, mundial, e essas mesmas pesquisas indicam que não só é um uso intenso, como um uso extenso, ou seja, as pessoas utilizam, em média, mais de 3 horas por dia nessas mesmas redes sociais. E aqui o que eu abordo é o modelo de negócio utilizado por essas empresas para distribuir conteúdos. Afinal de contas, quando você utiliza a rede social, uma inteligência artificial preditiva e agora também generativa é utilizada para tentar fazer com que maximize-se o seu engajamento, para que você fique mais tempo dentro da inteligência artificial, dentro da rede social, melhor dizendo. Então, esses algoritmos, eles bebem de fontes de muitos dados obtidos a partir do uso
dos usuários, né? Usos como curtidas, comentários, como a colega falou anteriormente, outros dados, como, por exemplo, rastreabilidade ocular, eventualmente, quando você está utilizando o celular, tem uma câmera no seu rosto. Você não sabe exatamente o volume de dados, ou quais dados exatamente estão sendo utilizados para que haja esse processamento de informações no algoritmo que vai te distribuir o conteúdo, né? E, naturalmente, esses algoritmos atendem os interesses privados dessas empresas e companhias, né? E aqui que a gente entra num ponto muito importante, que se trata da opacidade algorítmica, né? É uma questão técnica, mas que ela traduz basicamente uma grande dificuldade de se entender como essas informações são processadas internamente dentro desses algoritmos. A gente tem o resultado, tem o output, mas a gente não sabe exatamente como internamente ela processa essas informações. O algoritmo muitas vezes recebe um objetivo, como nesse exemplo que eu dei, de maximizar o tempo do usuário na rede social, ele busca esse resultado através do cruzamento de inúmeros dados, mas não se sabe exatamente como ele funciona, isso até a nível técnico, né? Os especialistas e cientistas da computação e de dados muitas vezes têm essa grande dificuldade. Então, é um problema muito complexo quando você tem um algoritmo do qual não se sabe muito bem como ele funciona internamente, sendo utilizado para distribuir conteúdo para literalmente bilhões de pessoas, né? O que dificulta muito uma eventual fiscalização. Até no trabalho anterior dos colegas estavam falando dos aparelhos de fumo. A fiscalização dentro das redes sociais, ela é extremamente complexa porque muitas vezes os únicos detentores dos dados são as próprias empresas que estão distribuindo esses conteúdos. Há uma grande dificuldade de acessar essas informações, especialmente quando a gente trata de um evento globalizado, onde existe a incidência de múltiplas jurisdições. Hoje nós temos o AI Act, se não me fale melhor juízo, provavelmente a norma mais ampla, que abrange o maior número de países atualmente, e, portanto, talvez seja a norma mais ampla que nós temos, mas, ao mesmo tempo, existem inúmeras outras jurisdições que não alcançariam essa mesma normativa jurídica. Nesse sentido, a gente tem que os algoritmos com o objetivo, muitas vezes, de maximizar o engajamento dos usuários, também pode ser utilizado para outras finalidades, como manipulação, influência dos consumidores, eventualmente, para consumir um determinado produto ou incentivar a compra e o consumo, mas também temos hoje em dia um fenômeno global acerca da problemática eleitoral que se estabelece, né? Essas redes sociais, elas são hoje um dos principais vetores de comunicação e de notícias. Então, se eventualmente uma inteligência artificial, do interesse de uma companhia buscar influenciar um determinado grupo de eleitores ou de pessoas para um determinado viés político, dificilmente seria possível identificar ou fiscalizar isso a nível global ou até mesmo nacional. Portanto, né, nós temos ali empresas com um grande volume de dados, aqui a gente chama até um abuso de poder informacional, né? Eles têm um volume muito grande de dados sobre todos os indivíduos que utilizam, um alcance global, multijurisdicional, e, especialmente num mundo com muita polarização, com uma margem pequena, muitas vezes, que elege um determinado governante ou outro, eventualmente o interesse de uma empresa a determinado viés político poderia incentivar, por exemplo, a distribuição mais ampla de um conteúdo que lhe fosse favorável politicamente, sem que isso fosse muito claro a nível individual como que estaria sendo feito, especialmente com a dificuldade de se entender como o algoritmo funciona. Bastaria que, então, essas empresas realizassem, dentro do algoritmo, a busca pelo resultado de publicizar determinados conteúdos de viés político do seu interesse, que seria extremamente difícil, então, de realizar essa fiscalização.
É evidente que esse é um problema de teor muito mais coletivo, talvez até diria político, do que necessariamente individual, né? Não existe um direito claro sendo violado quando um indivíduo vê um post individualmente de uma notícia que não é do seu vetor político ou do seu interesse. Mas quando a gente trata isso a nível governamental, a nível político, né, utilizar dessa manipulação, que a gente chama dentro do AI Act de manipulação subliminar, onde os seus usuários não sabem claramente que estão sendo manipulados, ah, com certeza pode influenciar eleições inteiras ou opiniões públicas inteiras a bel prazer, então, dessas companhias. E como que, então, o AI Act, ele trata dessa temática, né? Ele divide, especialmente do aspecto de utilidade ou de impacto social, né? Ele vai dividir a inteligência artificial em 4 principais níveis de risco. Ele vai estabelecer o risco mínimo ou irrelevante, que é a massiva maioria dos mecanismos e produtos que nós utilizamos hoje, que eles não geram riscos necessariamente à segurança, e aqui dão o exemplo filtros de spam, recomendação de músicas, etc., até chatbots. No segundo nível seriam riscos limitados, onde existe, então, aqui a partir desse momento já existe a exigência de que o usuário seja informado que existe uma inteligência artificial envolvida naquele processo, né? Como, por exemplo, imagens criadas, vozes sintetizadas, etc. A gente tem o terceiro nível, é gradativo, uma escada, que é o nível alto, né? Onde existe aplicação em setores sensíveis, tá? Então a gente coloca aqui infraestruturas críticas, educação, emprego, serviços públicos, até mesmo situações médicas, como eventuais inteligências artificiais que pudessem realizar uma cirurgia, né, ou algo nesse sentido, estaria classificado dentro desse nível alto. E aqui temos também o último nível, que é o inaceitável, ou seja, são vetores de produtos que não devem ser aceitos a sua comercialização. E aqui eu vou destacar que são os sistemas de IA proibido que empregam técnicas subliminares para manipular comportamentos além da consciência do indivíduo, né? Então, o uso dessas técnicas de economia comportamental para buscar influenciar os comportamentos é algo que a própria AI Act veda em seu artigo 5º, onde mais para frente eu vou transcrever para vocês também. E a gente tem uma majoração da gravidade da situação quando se trata de grupos vulneráveis, né? Grupos menos instruídos ou em situações de fragilidade que muitas vezes também têm acesso às redes sociais da mesma forma que grupos não vulneráveis, né? Nesse sentido, aqui transcrevo a literalidade do artigo, coloco aqui o artigo 5º do AI Act, a linha A, de colocar, onde ele fala de colocar no mercado um serviço que use um sistema de inteligência artificial que insira técnicas subliminares além da consciência das pessoas ou com propósito manipulativo. Então, o propósito desse trabalho é identificar se eventualmente a empresa detentora dessas informações, das pessoas que utilizam as redes sociais, utilizar para manipular ou influenciar com base em interesses não republicanos, com base em interesses privados, poderia ou não se classificar dentro deste conceito de manipulação subliminar. E se sim, se isso deveria ou não, então, ser vedado e como deveria ser tratado. Evidentemente, existe um problema prático aqui enorme, que é a fiscalização em torno disso, dado a multijurisdicionalidade dessas redes sociais e o debate público que atualmente está sendo colocado em torno da inteligência artificial, até como uma tecnologia emergente, ainda extremamente embrionária, com muito potencial, é claro, mas ainda muito inicial, a gente não sabe exatamente os impactos sociais que ela terá. Todavia, colocamos aqui uma clara possibilidade dessas empresas utilizarem disso. Inclusive, existiu e aconteceu muitas situações em que eu via o Dark Shadow, se não me engano é Dark Shadow, um nome específico, onde de forma intencional as empresas diminuíam o alcance de pessoas públicas ou de vetores políticos de seu
contra os seus próprios interesses, em que as suas publicações não tinham alcance nenhum. Então, eles diminuíam o alcance, majoravam o alcance daqueles que lhe tinham interesse, e então eles tinham uma opinião pública mais favorável para o seu próprio interesse privado. Isso é algo que aconteceu já em alguns fatos. Não trouxe exemplo aqui nesse momento, mas com certeza estará mais detalhado no meu artigo. Hoje, então, a AI Act, ela classifica a manipulação subliminar, mas ela não deixa claro se eventuais algoritmos que sejam utilizados para essa finalidade seriam ou não vedados, é claro, né? Meu trabalho se encerra por aqui. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de apresentar o Iberojur e muito obrigado. Prazer é todo nosso, viu? Uma pesquisa extremamente interessante. Aliás, todas as pesquisas aqui foram excepcionais. Bom, a próxima apresentação é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Vânia Aieta, o uso ético da inteligência artificial nas eleições. A Vânia se encontra? Bom, então, o próximo é o Vinícius, né? O nosso querido Vinícius Leite Ferreira, é da Unifiel, né? Vai falar sobre justiça ética e inteligência artificial. Seja bem-vindo, Vinícius. Vinícius está nos auxiliando aqui hoje, né? É um prazer muito grande poder ouvi-lo também Professor, e participar. muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, professor, agradeço primeiramente, né, pela oportunidade, agradeço também aos colegas que fizeram a exposição anteriormente, pelas informações, pelos conhecimentos, sou muito grato. Eu me chamo Vinícius Leite Ferreira, eu falo de São José dos Campos, eu sou advogado, especialista em contratos e atuo na área de direito condominial. E esse tema que eu trago hoje, justiça ética e inteligência artificial, faz parte de um trecho da minha dissertação do mestrado. Eu faço mestrado na Unifiel, que fica em Osasco, e o meu tema é relacionado ao direito condominial e o uso da inteligência artificial na área condominial. E pega um pouco também desse tema que eu vou tratar aqui hoje. Não será sobre direito condominial, mas é um tema que eu tenho muita perplexidade e me causa muita preocupação. Por quê? Justiça ética e inteligência artificial. A justiça, é evidente que ela pode utilizar instrumentos e ferramentas, sobretudo a inteligência artificial. Mas até que ponto esse uso vai ser ético? Então, é sobre isso que eu vou falar aqui rapidamente, tá? No começo, eu quis pontuar o seguinte, que existe uma dificuldade em conceituar não o adjetivo artificial, mas o substantivo inteligência. E eu, então, no início, procurei identificar o que seria inteligência no dicionário. E ele disse que é uma faculdade de conhecer, de compreender e aprender. E eu não parei por aí. Eu falei, bom, se inteligência, o dicionário diz isso, o que ele diz sobre inteligência artificial? E ele, então, conceitua que inteligência artificial é o ramo da informática que busca dotar os computadores da capacidade de simular certos aspectos do quê? Da inteligência humana. Então, é a gente tentar humanizar os computadores. E isso traz pontos positivos e negativos. Um ponto que a gente precisa refletir é em relação ao uso dessa inteligência artificial na justiça como um todo e até que ponto isso seria ético, né? Então, eu pontuei aqui também que o conceito de ética ele tem sido um tema central desde o tempo de Aristóteles e evoluindo no decorrer da história. E o ser humano, ele é o único ser que tem a capacidade de pensar criticamente sobre os valores morais. Então, com o recente avanço, né, da tecnologia de inteligência artificial, as questões éticas estão associadas a essas inovações.
E esse é o ponto positivo. O algoritmo de inteligência artificial, frequentemente, ele é utilizado na robótica, com mediadores de interações sociais e nos processos decisórios, né, nos tribunais, e também utiliza-se para fazer aqueles processos seletivos, né? E até que ponto esse uso da inteligência artificial nessas ferramentas, ele é um uso ético, né? Até que ponto os prompts, os inputs e outputs, eles faz com que esse gerenciamento não cause vieses e ruídos preconceituosos, né? Então, esse meu trabalho, Justiça Ética e Inteligência Artificial, ele aborda sobretudo essa temática, né? Então, eu quis trazer casos americanos e brasileiros. Um caso americano, que eu trouxe aqui, nos estados de Utah e Vermont, nos Estados Unidos, o FBI e o Serviço de Imigração e Alfândega usaram uma tecnologia do quê? De reconhecimento facial na análise de milhões de fotos de carteiras de habilitação, com qual propósito? Identificar imigrantes ilegais. E aí, o uso dessa inteligência artificial e dessas ferramentas, por trás disso, existe uma ética? E aí vem essa questão. E aparentemente não houve conhecimento, muito menos consentimento desses motoristas. Os estudos indicam que os modelos de reconhecimento de imagem, eles não são perfeitos. E em alguns casos, a margem de erro pode ser relevante em função, entre outros, do viés contido nos dados. Então, o que isso reflete? Até que ponto o uso dessa inteligência artificial não causa danos, seja à imagem, seja à intimidade, seja gerando preconceitos, como é o caso que eu vou falar agora. Em 2017, pesquisadores da Universidade de Stanford tornaram público um algoritmo de inteligência artificial chamado gaydar, com a finalidade de, com base nas fotografias das plataformas de namoro, identificar os homossexuais. Num primeiro momento, a finalidade era protegê-los, mas, no decorrer do tempo, verificou-se que existia uma potencial ameaça à privacidade e à segurança, desencadeando inúmeros protestos. E no Brasil, uma questão prática que faz a gente refletir sobre o uso da inteligência artificial em relação à administração tributária. Então, utiliza-se da inteligência artificial, muitas vezes, e essa inteligência ela é direcionada a quando o contribuinte ele não paga de forma correta os tributos. Então, essas ferramentas identificam esses contribuintes, mas as ferramentas não identificam aqueles contribuintes que pagaram a mais. Então, eu quis pontuar essa ideia para a gente aqui, para a gente refletir. Veja, até que ponto isso é ético? Então, se utiliza de uma ferramenta, de uma inteligência artificial, para verificar que contribuintes não pagaram da forma correta os tributos, mas a inteligência ela não diz à Receita Federal aqueles contribuintes que pagaram a mais. Então, a gente fica com esses questionamentos, né? E essas reflexões que é muito importante a gente fazer, porque o uso da ética, a aplicação da ética nessas situações, ela é muito importante. E para a gente tentar minimizar esses erros da inteligência artificial, foi colocado o seguinte no trabalho, que deve haver uma observância rigorosa ao devido processo legal. Então, se eventualmente a inteligência artificial, ela em algum momento verificar que ela está inadvertidamente tendo conclusões equivocadas, e se tenha paralelamente o devido processo legal para que esse contribuinte ou aquele cidadão ou aquela pessoa que foi lesada possa provar de outras formas o porquê que aquele sistema identificou de forma errônea. Eu coloquei que, como os colegas anteriores disseram, que a transparência algorítmica ela é fundamental e inafastável, sobretudo quando esses sistemas são utilizados por autoridades públicas para orientar, auxiliar, nortear ou instrumentalizar suas decisões, especialmente aquelas que afetam direitos fundamentais, como a liberdade e a propriedade dos cidadãos. Essa publicidade, ela assegura a igualdade de tratamento
e o respeito ao devido processo legal, que são pilares do Estado de Direito. E, para finalizar minha fala, a gente faz uma evolução para que a gente comece a pensar até que ponto o uso da inteligência artificial de forma autônoma ela pode causar prejuízos, sobretudo em relação a armas biológicas. Então, eu coloco nesse trabalho também, que eu estou desenvolvendo, que, assim como outras formas de armamento, como as armas biológicas, são combatidas e banidas no âmbito internacional, o mesmo deve ser feito em relação às armas autônomas, equipadas com inteligência artificial e que operam sem intervenção humana, que a gente chama de deep learning. O recente progresso da inteligência artificial, especialmente no contexto em que as máquinas deixam de seguir exclusivamente processos de decisão pré-programados para serem humanos e passam a aprender de forma autônoma, como ocorre com machine learning e deep learning, impõe à sociedade novos desafios éticos e a necessidade urgente de criar estruturas jurídicas adequadas, que foi o que os colegas anteriormente falaram. É necessário uma legislação forte, é necessário que existam pessoas, que haja pessoas realmente engajadas e com forte estudo para que a inteligência artificial não cause danos maiores do que ela pode ocasionar e que ela seja usada principalmente para o uso benéfico, né, dos cidadãos. Então, para terminar minha fala, eu faço a seguinte indagação para todos nós refletirmos, né? A legislação brasileira de proteção de dados, ela é suficiente para lidar com essa complexidade? Eu agradeço a atenção de todos, agradeço todos em nome do professor Cildo e desejo a todos aí uma ótima sexta-feira. Muito obrigado, Vinícius. É um prazer muito grande, viu, poder ouvi-lo, né, e ouvir a todos. Bom, eu tentei aqui, vocês me desculpem se eu falhar com alguma coisa, mas eu tentei fazer uma convergência dos temas para que a gente pudesse tratar todos, né, de uma forma bem interessante. Olha só, os trabalhos eles refletem a complexidade, eu achei, a diversidade dos impactos da inteligência artificial, né, só que em diferentes esferas da sociedade, né, mas principalmente em contextos éticos, jurídicos e sociais. Juntos revelam um panorama abrangente, né, dessas transformações trazidas pela IA, né, desde os desafios no comércio eletrônico, no constitucionalismo digital, até questões mais específicas, como superendividamento, monitoramento, né, e relações, né, até relações humano-robô. Mas os trabalhos têm que ter um ponto central, né, a necessidade de estabelecer marcos éticos e jurídicos sólidos, né, para regular o uso da inteligência artificial nesses diferentes contextos. Os temas abordam tanto implicações práticas, né, como também de inteligência artificial, como também um monitoramento aí de dispositivos eletrônicos os mais diversos. Até quanto a reflexões mais teóricas, né, como o papel da justiça ética, o constitucionalismo digital, né, desculpa, deixa eu descer aqui, e o trabalho dos dados neurais, né, da Milena, podemos esquecer de jeito nenhum. Então, de qualquer forma, a gente levanta assim os desafios emergentes, né? Primeira coisa, eu vejo como desafio um problema geral, né? A questão da opacidade algorítmica, a responsabilidade civil e os aspectos éticos e culturais. Então, eu chamei atenção aqui para algumas coisas. Por exemplo, o trabalho da Ana Sofia, né? Eu sugeriria, né,
Tem um livro, aliás, são 3 livros, né? Eu sou fã, né, de Luciano Floridi. Eu não sei se vocês conhecem, mas Luciano Floridi é hoje um dos expoentes nas questões éticas e inteligência artificial, né? Salvo engano, era professor da Universidade de Bolonha, esteve em Oxford e hoje é professor de Yale, né? Então, um cara assim excepcional. A gente tentou trazê-lo aqui num evento no final do ano passado, mas não conseguimos. Excepcional, tá? Ele e Alessandro Mantelero, que é da Universidade de Milão, são marcos em matéria de ética é, a aplicação ética no direito digital em si, que envolve inclusive a inteligência artificial. Então, eu acho que a gente não pode deixar de ler de jeito nenhum, né? Eu acho que poderia auxiliar aí o trabalho da Ana Sofia, né? Luciano Floridi, mas Andrés Matias também, né? Com certeza. Ah, a questão da Maria Eugênia Landeiro de Geroni. A pesquisa dela já estava, né, já era mais estruturada. Eu digo que eu recebi os resumos, né? Então acabei lendo os resumos e posteriormente eu vi que alguns já não eram resumos, já estavam no trabalho, outros eram. Eu fui ver aqui, por isso que eu pedi para vocês falarem um pouquinho, que já é um retrato de uma pesquisa já desenvolvida, ou é um retrato de uma pesquisa que está sendo desenvolvida. Então, há uma heterogeneia muito grande nos trabalhos. Mas a Maria Eugênia Cherry Turkle, né? É um livro chamado Alone Together, né? Eu acho que é essencial para o seu trabalho. Os dados neurais, eu acho que Rafael Yusti, eu acho que bem que eu estou falando com uma especialista nisso, então me perdoe se já conhecer, né? E Laura Cabreira também, chama Rethinking Human in Escient. Eu acho que pode ajudar também ao trabalho da Milena. E a Nayane e o Igor Adriano, excepcional também o trabalho dos dois, né? Aplicando já para a questão né, dos vipers, né? Tem um livro do Woodrow Hartzog, também pode ajudar, e é uma coletânea que eu gosto muito, né? Que é muito interessante, que é uma forma nova de se ver a privacidade, né? Que é do americano Daniel Solove. Muito interessante, tá? Solove, eu acho que está presente em todo artigo que eu escrevo. A questão da opacidade algorítmica, né? Eu acho que pode ajudar. Franco Pasquale. Eu acho que a base, né? Ele tem um livro chamado The Black Box, The Black Box Society. É quase um romance sobre o tema, tá? E fora isso, a opacidade algorítmica acaba recaindo. Nós temos um autor brasileiro, né? Professor acho, da Federal da ABC, Sérgio Amadeu Silveira, um excepcional, tá? Sérgio é extremamente interessante, ele tem vários livros, vários artigos publicados no sentido da exclusão algorítmica, da necessidade de ética no respeito ao ser humano pelo algoritmo. Então, eu acho que é uma obra básica para a gente começar também, tá? Tem muitos artigos, Sérgio Amadeu Silveira, tá? Não se esqueça. Né, agora um pouquinho mais adiante, né, o Vinícius, né, Ferreira, que falou com a gente agora há pouco, né, Virginia Eubanks, né, ela tem um texto chamado Automating Inequality. Tá? Extremamente interessante, acho que cabe também. E tem o Susskind, que são o Richard e o pai dele, Ernest Susskind,
que eles têm vários artigos e ele coloca, eles têm um livro junto chamado The Future of Law, tá? Isso é fácil de guardar também. Bom, eu coloquei aí no chat, né? Eu tenho, assim, a maioria desses textos eu tenho, inclusive. Eu pratico, às vezes, crime contra os direitos autorais, eu tenho vários PDFs aqui. Mas um maior conhecimento acho que não tem. Eu sigo Lawrence Lessig, né, a questão da abertura de direitos autorais. Meus textos são todos abertos e eu acabo, para fins educacionais, também não respeitando muito direitos autorais dos meus colegas, não. Mas para eu vejo meu aluno, né? Às vezes um aluno que não tem condição financeira de comprar um livro, eu vou passar o PDF para ele mesmo. Ele vai ler. Bom, nós estamos aí num limiar de várias coisas aí, de alterações as mais diversas, por que não? Né? A gente teve uma forma diferente de respeito a direitos autorais quanto à música no Spotify, né, nessa inovação disruptiva, porque não uma inovação disruptiva também por questões na literatura, né? A gente vai ter que repensar alguma coisa aí, alguma coisa que seja catalisadora também de literatura para que a gente possa resolver. Bom, eu coloquei, eu posso mandar, tá, para cada um de vocês, por favor, eu coloquei meu e-mail. Se alguém quiser a palavra, a gente conversa e é um prazer para poder dialogar com vocês, poder expor para vocês, demonstrando para vocês aí o pouco que a gente conhece aí sobre essas coisas. Os assuntos de vocês são tão específicos, eles estão tão brilhantes, que a contribuição da gente fica muito pequena, tá? Mais um grande abraço a todos vocês. E volto a salientar, tá? Hoje eu tenho 2 grupos de pesquisa que eu cuido, né? Um da Universidade do Estado de Minas Gerais, outro aqui na Faculdade de Direito Franco, onde eu estou agora. Aqui eu cuido das relações internacionais da instituição e do mestrado também, né? Não do mestrado, mas eu sou professor, um dos professores do mestrado. Então, se quiserem então dialogar, aumentar, pesquisar, tá? Quiserem fazer parte do nosso grupo de pesquisa, são bem-vindos, tá? A gente tem o direito do devir lá na Universidade do Estado de Minas Gerais, é um grupo assim em fase embrionária, a gente registrou ele no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq nessa semana, estamos aí festejando o registro. E aqui na Faculdade de Direito já é um grupo já consolidado, também na pesquisa de Direito e Tecnologia, que é a área que eu pesquiso, que eu acabo gostando, né? Eu sou professor de Direito Civil, mas eu sempre gostei do Direito e Tecnologia e eu acho que eu vou nessa toada até me aposentar. Bom, acho que falei muito, eu marquei aqui, mas eu falei pelo menos os 10 minutinhos que eu tinha que tentei compactar todos, tá? Vocês têm a palavra, por favor, quem quiser fazer uso dela é sempre bem-vindo. Professor, só queria agradecer a condução dos trabalhos. Gostei bastante das propostas que você me fez ali. The Black Box Society é um que já estava na mira, mas o Sérgio Matheus Silveira eu não conhecia. Então, Excepcional, vou buscar excepcional. os Como artigos você dele ali. conhece, eu tava olhando aqui agora, abri aqui, porque eu vou guardando, né? A gente vai cometendo crimes sobre crimes, é crime continuado. Eu não sou da área penal, não, mas eu tenho certeza que é o 71 do Código Penal. Mas eu estava olhando aqui, nós temos. Tem muita coisa do Sérgio Silveira aqui, pelo menos nesse pendrive aqui, tem 8 textos dele. Sabe, eu passo para todo mundo, porque o Sérgio é um doce de pessoa. Inclusive, tem vários vídeos dele no YouTube. Procure. Assim, é um cara com uma visão muito moderna e pode ajudar a gente a pensar. Mas não se esqueça, Luciano Floridi. Tá, esse não, a gente não passa. Ele tem vários livros, né? A Quarta Revolução, tem vários livros sobre um pensamento ético desse direito do porvir aí, desse negócio que está acontecendo e que a gente não tem resposta para as coisas, né? Eu fico aí sofrendo no lugar
do promotor, do Igor 30, né, que tem que aplicar esse direito que está aí, né, para essas novas coisas que estão surgindo, né, e que daqui a pouco nós vamos chegar em crimes, por exemplo, né, que nós vamos chegar, nós não vamos conseguir adaptar, né, não vamos conseguir fazer adequação típica a certas atitudes da internet, né? Né, e a gente sabe que o sujeito cometeu o ilícito, mas não temos o ilícito, quer dizer, aí recaímos lá né, no princípio da legalidade. Olha, é, e talvez nós não estejamos nos preocupando com essa questão ética que está acontecendo, com a forma nova de se ver o mundo. Tá? Solov fala sobre privacidade nova. Eu tenho um mundo para descortinar aí, tá? Obrigado, professor. Agradeço a oportunidade. Meus colegas foram ótimos nas apresentações, promoveram vários insights aqui e desejo uma ótima tarde a todos. Obrigado a todos. Bom, se ninguém tiver mais a palavra, é um prazer muito grande, viu? Foi um prazer muito grande poder conduzir esses trabalhos, né? Nós vamos passar para o encerramento daqui a pouquinho, né? Se vocês quiserem me ver passando vergonha em inglês, é um prazer. Tá? Fiquem com Deus. Um grande fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.